o projeto de lei que está em pauta, que é o projeto de lei 04/2025, que dispõe sobre transporte individual de passageiros por táxi no município de Coité-do-Nó e dá outras providências. É de autoria do Poder Executivo, foi lido na sessão anterior, o senhor presidente encaminhou as comissões que competem este tema, que foi a Comissão de Justiça e Redação, e também a Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades, que são comissões que trabalham aqui nesta casa para que possa fazer uma análise minuciosa dos projetos que vêm não só do Executivo, como também do Legislativo apresentado pelo vereador. Então, os pareceres foram lidos e eu irei aqui fazer em dois momentos a minha opinião. Primeiramente, em primeiro momento, irei aqui colocar para os senhores um breve resumo desse projeto de lei, um projeto considerado um projeto grande, de 68 artigos, que fala de tudo que é necessário para que esse transporte individual de passageiros por táxi seja implementado aqui em nosso município. Então, no primeiro momento, eu trago aqui que o projeto cria uma entidade gestora de transporte e trânsito denominada, abre aspas, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte de Coité-do-Nó. O transporte individual de passageiros por táxi no município de Coité-do-Nó constitui serviço de utilidade pública prestado mediante outorga sob o regime de autorização emanada do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte de Coité-do-Nó. O controle do número de táxis regulares em circulação será exercido pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. A autorização para a exploração do serviço de táxi será concedida à pessoa física, mediante outorga do termo de autorização. Somente serão permitidas, a partir da publicação desta lei, a outorga de autorizações a pessoas jurídicas na qualidade de associações e sociedades cooperativas. As autorizações terão um prazo máximo de 15 anos de vigência, podendo ser prorrogadas por igual período. A autorização para a execução do serviço de transporte individual por táxi autoriza exclusivamente a sua operação dentro dos limites do município de Coité-do-Nó. O autorizatário, que é o taxista, ou seu motorista auxiliar, poderá se destinar no transporte de passageiros a outros municípios, desde que tendo iniciado a corrida no município de Coité-do-Nó. Características mínimas obrigatórias do veículo, que eu trouxe aqui algumas dessas características. Ter no mínimo 5 portas, ter capacidade máxima para até 7 pessoas, incluindo-se o motorista, ser de cor integralmente branca, portar ar-condicionado em bom estado de funcionamento. É permitido o cadastro e utilização de veículos do tipo picapes compactas intermediárias. São definidos por portaria do diretor-presidente da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte os pontos de táxi nas categorias convencional, de turismo e especial, as rotas do táxi de natureza especial e seus respectivos valores cobrados dos usuários, inclusive para deslocamentos a outros municípios ou estados. A apresentação do serviço de táxi será remunerada pela tarifa homologada anualmente pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, baseada em estudo técnico conclusivo que aponte a viabilidade econômico-financeira do serviço. É lícito aos autorizatários conceder descontos aos usuários em viagens em percentuais de sua livre iniciativa, sendo vedada a cobrança de valor superior ao estabelecido no ato homologatório da tarifa. O veículo táxi poderá operar em pontos de estacionamentos públicos ou privados, obedecendo-se à lotação máxima previstas para aquele local. O serviço de táxi poderá ser prestado mediante chamadas por aplicativos de plataformas e tecnologias, que promoverá conexão direta entre o passageiro e o autorizatório, que são os taxistas. Não exercer o serviço de táxi fora dos limites territoriais do município de Coité-do-Nó, salvo quando permitido por categoria específica, respeitando as determinações normativas. O poder de polícia administrativa será exercido pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, que terá competência para apuração das infrações, aplicação das medidas administrativas e das penalidades cabíveis. A receita arrecadada com a cobrança das multas desta lei será revertida preferencialmente em melhorias no sistema de transportes de Coité-do-Nó. Para finalizar, são direitos do usuário receber serviço adequado, estar protegido pelos seguros previstos na legislação vigente, ser transportado com segurança nos veículos, em velocidade compatível com as normas e condições de trânsito, ter acesso ao serviço podendo transportar consigo objetos de peso e dimensões que não comprometam a segurança do transporte, embarcar e desembarcar em segurança do veículo, ser restituído de seus itens pessoais
objetos ou bagagens comprovadamente esquecidos no veículo. Outro ponto que eu trago aqui também é que o projeto de lei, ele traz uma lei federal que é a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que iniciou o artigo 12, diz: na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% das vagas para condutores com deficiência. Em um segundo momento, senhor presidente, eu trago aqui, após ouvido a leitura dos pareceres, principalmente do parecer da Comissão de Justiça e Redação, e faço aqui uma lembrança aqui da competência dessa comissão no seu artigo 56 do Regimento Interno, que essa comissão compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre todos os aspectos entregues à sua apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico. Eu ouvi atentamente aqui o parecer da Comissão de Justiça e Redação e vi que a comissão aprovou de forma integral todo o projeto, nem sem nenhuma ressalva ou apresentação de emendas. Eu trago aqui uma informação também, que o projeto de lei 004/2025, de Coité do Noia, tem seu texto idêntico à Lei Municipal 7.499 de Maceió, Alagoas, de 28 de dezembro de 2023. Trouxe aqui, essa é a lei aqui, a Lei 7.499, lá da cidade de Maceió. Então, essa lei foi pegada como modelo da cidade de Maceió e foi feita algumas adaptações, por isso que eu trouxe aqui essa colocação para que os senhores entendam. Em uma análise ao projeto, constatei que acredito que seja necessário a apresentação de emenda modificativa pela Comissão de Justiça e Redação para a correção da redação do projeto de lei número 004/2025 do Executivo, nos seguintes normativos: no artigo 3º e 4º, inciso 1º do artigo 4º, artigo 6º, inciso 2º e 7º do artigo 6º, artigo 7º, parágrafo 4º do artigo 7º, artigo 10, parágrafo único do artigo 10, artigos 11 e 13, parágrafo único do artigo 14, inciso 2º do parágrafo único do artigo 15, parágrafo 2º e 3º do artigo 16, artigo 17, inciso 2º e 3º do artigo 17, parágrafo 2º do artigo 17, artigos 19, 20 e 21, inciso 4º do artigo 22, parágrafo 1º do artigo 22, artigo 23, a linha D do inciso 1º do artigo 23, artigos 24 e 25, inciso 1º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 25, parágrafo 1º do artigo 25, inciso 3º do artigo 26, parágrafo único do artigo 26, artigo 27, parágrafos 3º e 4º do artigo 28, parágrafo 1º do artigo 29, parágrafo 2º do artigo 32, parágrafo único do artigo 33, incisos 23, 32, 36, 37, 39, 43, 47, 48, 52, 55, 57 e 58 do artigo 34, parágrafo 1º do artigo 34, artigo 35, parágrafo único do artigo 35, inciso 12 do artigo 37, inciso 10 do artigo 38, artigo 40, parágrafo único do artigo 40, parágrafos 1º, 7º, 8º e 9º do artigo 41, inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 41, parágrafos 8º, 11 e 12 do artigo 44, parágrafo 2º do artigo 45, artigo 46, parágrafo único do artigo 46, artigo 48, parágrafo 3º do artigo 48, inciso 3º do artigo 50, parágrafo 1º do artigo 50, artigo 51, parágrafo 4º do artigo 51, artigos 52, 61, 62, 64 e 67. No caso do artigo 67, ele diz no projeto 004/2025, que foi enviado pelo Poder Executivo do município de Coité do Noia, diz assim: o artigo 67 fica revogada a Lei Municipal 6.585, de 26 de dezembro de 2016, e as disposições em contrário. Senhor presidente, colegas vereadores, neste artigo eu sugiro uma emenda supressiva, caso não haja Lei Municipal de Coité do Noia que trate deste tema. Por que digo isso? Digo isso porque essa lei citada no projeto, que foi enviada pelo gestor do nosso município, ela não existe em nosso município. Ela é uma lei também da cidade de Maceió, que quando foi aprovado a Lei 7.499, de 28 de dezembro de 2023, ela foi revogada nessa lei lá na cidade de Maceió, onde eu trago ela aqui, que foi a Lei 6.585, de 26 de dezembro de 2016, que foi de origem do projeto de lei 6.883 de 2016, de autoria do vereador Kelvin Vieira e Galba Neto, lá da Câmara de Vereadores da cidade de Maceió. Então,
é uma inconsistência encontrada no projeto. Não tem como aqui a gente aprovar esse projeto deixando esse artigo da forma que está. Se houver alguma lei do município de Coité de Noia que trate do tema que nós estamos debatendo aqui, aí tem que ser incluído para a gente revogar. Mas se não houver, o que deve se fazer é a supressão desse artigo para que a gente dê encaminhamento do projeto original para que seja aprovado nesta casa e encaminhado para o Executivo, para o prefeito sancionar. Finalizando essas colocações aqui, eu gostaria de dizer, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, que eu sou a favor do projeto de lei, porque entendo que nós aqui, vereadores, nós temos que dar oportunidade a todos, que seja o mototáxi, que seja o taxista, que seja as empresas que vêm prestar serviço aqui à população de Coité do Noia. Qualquer segmento do nosso município, esta casa não pode ser uma pedra no caminho, por contrário, ela tem que assinar embaixo para que todos tenham a oportunidade de ofertar o serviço à nossa população, porque nós temos que olhar por dois caminhos, é atender o nosso povo e também atender as categorias, os segmentos, a pessoa física que queira colocar aqui um táxi no município para que ela possa fazer o seu trabalho, trazer o pão de cada dia para a sua casa e ofertar um serviço de qualidade ao nosso povo. Agora, faço aqui essa ressalva, senhor presidente, e também a Comissão de Justiça e Redação, que apresente as emendas, se enxergar da forma que eu estou enxergando, para que a gente possa aprovar primeiro as emendas e em seguida aprovar o projeto original, para ele seguir para o Executivo e ser sancionado. Então, na leitura do parecer, eu não vi que foi feita nenhuma emenda, mas na leitura que fiz de todo o projeto, o que eu li aqui sobre o projeto só foi uma folha e meia, mais ou menos. O projeto são 68 artigos, só trouxe um apanhado, mas eu li tudo e encontrei a questão de alguns erros, né, gramatical, por conta da substituição que fez da unidade gestora, que lá em Maceió era uma e aqui foi criado outra. A gente viu, agora há poucos instantes, a explanação do vereador João Fernando, tanto de sua indicação quanto do projeto em tramitação. Agora, as votações. Presidente, creio eu que estamos de discussão ainda do projeto e peço a oportunidade de dar continuidade, reafirmar as colocações que fiz aqui. Eu fiz parte da Comissão de Justiça e Redação e eu gostaria que o senhor não levasse para si essas colocações e sim estou direcionando a Comissão de Justiça e Redação, porque Vossa Excelência cumpriu com o regimento, encaminhou para a Comissão de Justiça e Redação. A comissão entendeu que o prazo de tempo que ela apresentou esse parecer foi suficiente para apresentar o parecer, mas infelizmente, na fala de dois membros, da vereadora Bruna e do relator designado, que foi o Gabriel, eu não vi em nenhum momento eles pontuar o que eu apresentei aqui sobre as emendas, a modificativa e a supressiva. Porque, infelizmente, ressalvo, eu sou a favor do projeto, eu já me coloquei. Mas não tem como aqui, senhor presidente desta casa, aprovar o projeto da forma que está, o texto original como está, isso sem levar em conta as modificações que precisam ser feitas pela emenda modificativa, mas essa emenda supressiva para retirar essa lei, que é uma lei que nem existe no nosso município. Se você for aqui é o projeto de Coité, é no artigo 67, e aqui é a lei, que inclusive essa lei ela nem está mais em vigor na cidade de Maceió, porque ela foi revogada por essa outra lei que está em vigor agora, que é essa outra aqui, a 7.499. Então, eu acredito assim que nós temos a nossa competência, não estou aqui fazendo nenhuma crítica direta ao Poder Executivo, o excelentíssimo senhor prefeito, é quem encaminhou esse projeto aqui, mas nós, vereadores, temos essa competência nas comissões, as comissões têm que ter esse cuidado, principalmente a Comissão de Justiça e Redação, que apresenta essa emenda. Eu estou aqui e acredito que todos à disposição, que se eles quiserem fazer essa emenda, a gente aprova antes e aprova ainda hoje o projeto original. Mas aprovar desse jeito, com esse erro anunciado, divulgado, nós estamos em uma transmissão ao vivo, né, nesta casa, eu acho que fica muito feio aqui para esta casa e eu peço a intervenção de Vossa Excelência, que de acordo com o nosso regimento interno, faça essa intervenção e comunique à comissão que se reúna para apresentar essa emenda. Pelo menos essa emenda supressiva desse artigo, a outra emenda que é muito extensa, como eu fiz a leitura de várias modificações, por conta da adaptação da unidade gestora, teve muitas
em questão de dizer assim, em vez de dizer lá era do departamento, que lá é um departamento de trânsito, e aqui foi secretaria. Aí muitas vezes está do, aí seria da, ou pelo, seria pela. Por isso, se eles entenderem que deve fazer, que faça, mas pelo menos a supressiva, para a gente não mandar esse erro grosseiro até o executivo e lá ser sancionado dessa forma, que é um projeto de lei que já está sendo divulgado. Pessoas pediram esse projeto, eu encaminhei, mas nós temos aqui, não é a oportunidade, é o dever de corrigir para que seja direcionado até as mãos do prefeito e sancionado. Obrigado, senhor presidente. A gente aqui ouvindo o clamor do vereador João Fernando, e eu vou pedir aqui um intervalo de 15 minutos para a gente se reunir ali rapidinho a comissão e ver o que a gente pode melhorar no parecer. Senhor presidente, a comissão reunida, analisando os erros oportunos apontados pelo nobre vereador João Fernando, verificou o baixo grau de impacto que estes possam causar à aprovação da lei. Por oportuno, solicitamos à Secretaria da Câmara que realize as devidas correções, como também a exclusão do artigo 67, enquanto do envio ao executivo do texto para ser sancionada. E também, na oportunidade, agradecemos as colocações do vereador João Fernando. E agradecemos também a contribuição dada por ele. Então, agora fica sobre responsabilidade da Secretaria desta Casa fazer todas as correções possíveis e que for necessária, que foi apontada pelo vereador João Fernando, para, antes de seguir para a mesa do gabinete do prefeito, para sanção e com todas as prerrogativas corretas. Presidente, eu gostaria de ter acesso à redação final quando a secretaria finalizar e também peço a Vossa Excelência as sanções das leis que já foram aprovadas, foi 3 projetos do Executivo e esse é o 4º, para que a gente também tenha acesso ao número das leis. Por conta que o portal Transparência não divulga, não tem, mas é importante essa casa também ter uma cópia das leis que estão sendo aprovadas aqui, e especificamente essa também. Tá ok. Coloco em votação as indicações, número 13 de 2025, para a construção de uma academia de saúde no Alto Santo Antônio. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. Coloca a indicação 14 de 2025, que é a perfuração de poço artesiano no povoado Pulso da Pedra. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. E coloco o projeto de lei número 4 de 2025 em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se manifeste. Aprovado.